Portugal e Brasil estão em chama. Esses dois países estão a passar por momentos tão difíceis da história e também estão a passar por momentos de grande dificuldade, tanto para as populações e tanto para todos os moradores de lá em Portugal. Querido, tudo o que está acontecendo no mundo hoje, lembre-se que a Bíblia já tem falado sobre isso. O nosso Senhor Jesus Cristo deixou uma profecia com respeito a tudo o que está acontecendo no nosso mundo. Por isso, querido, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco a respeito do assunto que está acontecendo em Portugal e em Brasil com base na Bíblia. Para isso, quero convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Querido, a palavra de Deus fala no livro de Mateus 24, são as profecias do fim dos tempos e também são as grandes sinais que o Senhor Jesus Cristo deixou para que nós possamos estar alerta e para que nós possamos nos preparar quando essas coisas estiverem a acontecer. E hoje no mundo, mais um sinal está se cumprindo aos nossos olhos, mais um sinal está se cumprindo no nosso dia a dia e nós estamos a ver isso. Enquanto que muitas pessoas brincam de serem cristãos, os sinais da palavra de Deus, os sinais da breve volta do Senhor Jesus Cristo estão se mostrando cada vez mais, estão se cumprindo. Mas, porém, todos aqueles que têm os olhos da fé, todos aqueles que estão sempre alerta com a palavra de Deus, conseguem discernir e conseguem perceber que nós estamos mesmo no fim da história da humanidade. E esse mundo não vai mais muito longe. A Bíblia, a palavra de Deus, nos fala no livro de Mateus 24, onde que nós encontramos o Salvador, profetizou que nos últimos dias haveria fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Isso de acordo com o livro de Mateus 24, ao verso 7. E nós estamos vendo essa profecia se cumprindo ao nosso redor cada vez mais. A cada ano, com desastres naturais acontecendo em todo o mundo. E nós, como cristãos, temos olhado isso e temos assistido e parece que é uma brincadeira, parece que isso é algo tão normal, parece que isso é algo que deve acontecer, ou seja, é algo que acontece naturalmente. Mas, querido, todos os sinais da breve volta de Jesus, elas estão se cumprindo. E nós estamos assistindo essas coisas e parece como se fosse uma brincadeira. Muitas pessoas não levam a sério esses sinais. E muitas pessoas não olham isso como algo tão importante e como algo de alerta e como os sinais da breve volta de Jesus. Porém, muitos acreditam na volta de Jesus, porém muitos não acreditam. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, está nos mostrando cada vez mais. O que está acontecendo em Portugal é algo que está descrito na palavra de Deus, é algo que está escrito nas profecias do Evangelho, é algo que está escrito nos 4 evangelhos que nós lemos na palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que também nos últimos tempos o sol vai aquecer de tal forma que os seres humanos não irão suportar. E hoje nós estamos a passar por esse aquecimento global. E tanto como o livro de Apocalipse, no capítulo 16, ao verso 8 a 9, a palavra de Deus diz: o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Os homens foram abraçados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Queridos, tudo o que nós estamos a viver hoje no mundo é por consequência dos nossos pecados, é por consequência daquilo que nós temos feito, é por consequência daquilo que nós temos praticado. Pois a palavra de Deus diz que Deus é justo e Deus quer que nós possamos viver uma vida reta, uma vida íntegra e, acima de tudo, uma vida de obediência na palavra de Deus. Mas, porém, tudo o que está acontecendo no nosso mundo é o resultado das nossas falhas, é o resultado do nosso pecado. E a palavra de Deus diz que o 4º anjo abriu e derramou a sua taça sobre o sol. Hoje no mundo nós encontramos que o sol tem aquecido com muita intensidade. O sol hoje tem criado várias devastações e também tem criado várias calamidades naturais. E isso é porque a palavra de Deus mais uma vez está se cumprindo no nosso meio. E o que está acontecendo hoje em Portugal é algo que nós devemos abrir a nossa mente, é algo que nós devemos abrir a nossa visão e algo que nós devemos olhar com os olhos da fé e, acima de tudo, orarmos a Deus, pedir com que Deus possa preparar nossos corações e, acima de tudo, nos arrependermos e nos entregarmos na palavra de Deus. Pois nós não devemos endurecer nossos corações por meio de tudo o que está acontecendo no nosso meio. Querido, essas coisas que estão acontecendo no nosso mundo é alerta, são sinais da breve volta de Jesus. E Jesus Cristo, ele profetizou a respeito de todas essas coisas. Porém, hoje, em Portugal, nós encontramos que muitas pessoas perderam a vida nesse incêndio e também muitas pessoas passaram mal nessas chamas. Algumas pessoas até não estão conseguindo respirar através do fumo, através de muita coisa lá que está acontecendo. Porém, queridos, nós devemos olhar essas coisas e, acima de tudo, temos que orar muito, pois o fim está próximo. A palavra de Deus nos diz que o fim está próximo e nós precisamos nos controlar. A palavra de Deus sempre nos fala no livro de Mateus 24, verso 6 a 7. A palavra de Deus diz: haverá fome e pestilência e terremotos de terra em vários sítios. A grande tribulação vai ser um período de guerras
devastadora, pestilência e desastres naturais. É resultado, o mundo e os seus habitantes vão sofrer grandemente e as obras dos homens serão destruídas. Querido, nós estamos a viver nos últimos tempos da história da humanidade e a Bíblia diz, de todos os sinais que a palavra de Deus nos fala, elas estão se cumprindo uma por uma no nosso meio. Cabe a nós estudarmos com profundidade a palavra de Deus e descobrirmos em que tempo nós estamos. Mas a Bíblia diz que nós já estamos no fim dos tempos. A Bíblia diz que nós estamos a ver os últimos dias, os últimos minutos da história da humanidade. Porém, hoje no mundo nós encontramos muitas pessoas passando fome e, acima de tudo, existem muitas doenças que estão surgindo. Terremotos, maremotos e, acima de tudo, temos contemplado várias devastações e também várias destruições no nosso mundo atual. E, acima de tudo, muitas pessoas entram em pânico olhando nessas coisas. Mas, acima de tudo, nós temos que olhar para o céu e também devemos olhar essas coisas como um sinal para o nosso preparo. Querido, esse é o tempo em que nós devemos voltar mais para Deus e, acima de tudo, é o tempo em que nós devemos buscar com todo o nosso coração e nos entregar a Deus. E, acima de tudo, temos que orar muito, pois todas as coisas hoje no nosso mundo estão a acontecer. A cada ano, a cada momento, a cada mês, nós temos assistido esses desastres naturais e também temos assistido todas essas coisas que estão acontecendo. E um dos sinais que hoje está a acontecer com mais frequência é aquecimento global. Aquecimento global está a atingir quase todo o planeta Terra, está atingindo toda a humanidade, tanto como na África, na Europa, na Ásia. Esse aquecimento global está a atingir a todo mundo. E isso mostra que Cristo está às portas. São sinais que a palavra de Deus descreve para nós. E são sinais que o próprio Cristo deixou para nós. Querido, nós não devemos ser cristãos mornos e não devemos ser cristãos que estão adormecidos. Devemos acordar por esses últimos tempos da história da humanidade, porque todas as coisas estão a acontecer e nós estamos para entrar num período chamado a Grande Tribulação, onde que nós iremos passar um momento de tanto sofrimento, tanta dor e tanta angústia. Mas para isso nós precisamos nos preparar, buscarmos sempre a Deus, orarmos e pedirmos sempre apoio ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, todas as imagens que nós estamos a ver aqui são imagens chocantes, são coisas que estão a acontecer na realidade no nosso mundo. São acontecimentos que são coisas que estão acontecendo no nosso mundo e nós estamos a contemplar isso e nós estamos a olhar. Querido, se você ainda não se arrependeu, se você ainda não se entregou sua vida a Deus, entregue a sua vida a Deus, arrependa-se de todos os seus maus caminhos e busque ao Senhor. Peça com que Deus possa transformar e mudar seu coração. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele quer te receber, Deus quer te perdoar, desde que você se entregue a Deus e se prepare, pois Cristo está às portas. E quando Cristo vier, de que lado nós estaremos? Será que nós estaremos salvos ou seremos perdidos? E a Bíblia diz que os sinais da breve volta de Jesus estão se mostrando cada vez mais. As coisas estão se cumprindo. E no mundo de hoje, existem muitas pessoas, muitos pregadores por ali, que estão dizendo, queridos, Cristo está a voltar, Cristo está a voltar, preparem sua vida, salvem-se. Mas muitas pessoas estão ignorando essas palavras. E lembre-se que o livro de Oséias diz que o meu povo é destruído por falta de entendimento, é destruído por falta de conhecimento. Porém, hoje, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas elas simplesmente a ignoram. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus está cheia de profecia. E essas profecias, 50% elas já se cumpriram no nosso mundo. Elas já se cumpriram no nosso meio. Algumas profecias estão se cumprindo hoje no nosso mundo atual. Como nós encontramos, o Brasil está enfrentando secas, também está enfrentando chamas, está enfrentando incêndios. Tanto como Portugal também está enfrentando essas coisas. Por isso, querido, nós temos que olhar essas coisas como sinais da breve volta do Senhor Jesus Cristo. Aliás, Cristo não tarda, Cristo está a voltar. E a palavra de Deus diz que o dia da vinda de Cristo será como ladrão. Ele virá como ladrão. E ele vem buscar a todos aqueles que se prepararam, mas porém aqueles que não se prepararam ficarão de trás. Por isso, querido, eu e você temos que, nesse momento, nos arrependermos, mudar a nossa forma e entregarmos os nossos corações e as nossas vidas a Deus. Pois Deus quer nos perdoar e, acima de tudo, Deus quer nos salvar. Por isso, querido, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.